Senhor meu Deus, obrigado pelo privilégio de trazer mais uma boa nova de paz aos amigos do Senhor. Aqueles que precisam de redenção, meu Deus. Fala aos seus corações da tua salvação. Que se colham hoje frutos de graça, frutos para o céu, frutos para a vida eterna. Quebra as algemas das trevas e da incredulidade dessa pessoa que tanto amas. Em nome de Jesus. Amém. Quem pagará a dívida? Quando eu iniciei a caminhada cristã e também fui treinado no campo para evangelizar, havia uma grande quantidade de bons folhetos evangelísticos com mensagens muito esclarecedoras sobre a fé em Cristo. Um deles é interessante, falava sobre a dívida externa do Brasil e que inevitavelmente nos levava também a refletir sobre o valor do dinheiro. Pena que não se produzam mais folhetos como esse. Hoje em dia só se distribui porções da Bíblia, e muitos em várias versões. E sobre esse folheto o tempo me fez perdê-lo, mas vou tentar lembrar algumas ilustrações nessa reflexão de hoje. Nos nossos dias, pouco se fala sobre a dívida externa do Brasil, mas na época em que ela ultrapassou 100 bilhões de dólares, causava grandes preocupações a muitas pessoas, principalmente com respeito ao futuro. Como realmente trocar em miúdos estes 100 bilhões de dólares? Algumas ilustrações talvez ela nos ajude a visualizar melhor o tamanho da dívida ou de quanto o dinheiro não tem valor. Uma das ilustrações dizia o seguinte, que se emendássemos cédulas de $1 ponta a ponta numa tira só, faríamos uma enorme tira como se fosse um rolo de papel higiênico que se estenderia da Terra até a Lua 40 vezes. Outra dizia que se comprássemos Fusca 0 km com 100 bilhões de dólares e eles fossem colocados em fila para-choque com para-choque, teríamos uma fila de carros em uma extensão equivalente a 3 vezes a volta ao redor do mundo. E uma outra, bem intrigante, dizia que se tentássemos gastar 100 bilhões de dólares não seria nada fácil. Gastando-se no ritmo de 7 salários mínimos por minuto, dia e noite sem parar, o dinheiro só acabaria depois de 500 anos. E olha que ainda nem passamos 50 anos desde que eu li isso, Mas a pergunta que fica é, quem vai pagar essa dívida astronômica? É difícil dizer. É bem provável que sua responsabilidade passe para os nossos filhos, netos, tetranetos e assim por diante. Tão grave tornou-se a situação que alguns de nossos líderes sugeriram a suspensão do pagamento da dívida, excedendo a realidade constrangedora de devedor insolente se pedisse a moratória. Mas muita gente não sabe de uma dívida ainda maior. É a dívida de Deus para conosco. Ele mesmo não nega esse débito. Na sua palavra, ele diz em Romanos capítulo 4, versículo 6. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Obviamente, o funcionário não pede ao patrão o favor de pagar-lhe o salário, porque sabe que tem o direito de recebê-lo. E o patrão, para ser justo e honesto, precisa pagar o salário daquele que lhe prestou serviço. Meus amigos e irmãos, ninguém é mais justo do que Deus. Ele sempre cumpre fielmente a sua palavra e seus deveres. Nunca deixa de recompensar o trabalhador de uma maneira justa e adequada. Ele diz em Apocalipse capítulo 22 que eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus, para ser justo, precisa dar a cada um o que merece. A pergunta é, quanto é que merecemos? Depende de se temos ou não temos feito a vontade de Deus. E deste quesito, o triste fato é que todos nós falhamos. A Bíblia diz em Isaías 53 e Romanos capítulo 3 que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, e a recompensa do pecado não é nada boa. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é morte. Todos nós nos encontramos nesta situação infeliz. Somos pecadores, desobedecemos a Deus e Ele, na sua justiça, precisa pagar-nos com a morte eterna no inferno. Realmente a nossa situação com Deus é pior do que com o FF, Fundo Financeiro. É isso que se diz, o FM, não sei o que, alguma coisa. Muito bem. Alguém poderia dizer, será que as minhas boas obras não compensam os pecados que cometi?
Não posso ficar quites com Deus, esforçando-me um pouco mais nas obras assistenciais? A resposta é não, porque o saldo negativo é grande demais para podermos equilibrá-lo com as nossas boas obras. Seria como alguém que, ganhando o salário mínimo, tentasse pagar a dívida externa do Brasil. Simplesmente não é possível. Foi por isso que Jesus veio ao mundo e ele nunca pecou e, portanto, não merecia o salário de morte. Mas Deus, num plano singular de misericórdia, colocou o nosso pecado sobre seu Filho Jesus e ele pagou toda a dívida, isto é, Jesus Cristo recebeu o que nós merecíamos, a morte. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3 que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Portanto, a justiça perfeita de Deus, meu amigo, se satisfez em Jesus Cristo com o seu sacrifício. Agora Deus pode nos dar o seu amor perfeito. Em vez de pagar-nos o salário, Ele nos oferece preciosamente um presente, o dom gratuito, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a boa notícia que Cristo veio transmitir aos homens. O Brasil talvez nunca chegue a pagar sua dívida externa, mas Deus já pagou a dívida dele. Deus quer que nós, homens e mulheres, aceitemos o presente de vida eterna que está oferecendo a todos que creem que o pagamento foi realizado por Ele quando Cristo morreu por nós na cruz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu amigo querido, minha amiga, Deus quer que você seja salvo da morte eterna. Ele já pôs o nosso pecado sobre seu Filho Jesus Cristo. A dívida foi paga. Jesus Cristo sofreu a morte por nós. Deus tão somente quer que você creia nele, quer que a sua fé seja em Jesus e somente em Jesus. Quer que você creia que a sua dívida está totalmente paga e que você receba o presente da vida eterna que ele lhe oferece. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5, que ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, hoje mesmo você pode livrar-se do salário que merece, a morte eterna, e receber como presente a vida eterna, a vida de Deus. Basta crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Que Jesus te abençoe. Obrigado pela tua verdade, meu Deus e meu Pai. O preço que Jesus, teu Filho, pagou por esse Filho amado que está tomando a decisão de recebê-lo para a sua salvação. Segura em seus braços, dá-lhe a certeza da vida eterna contigo, escreve o seu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, pois esta foi a melhor decisão que você tomou em toda a sua vida. Fica com Jesus.